Dando continuidade à disciplina Humor, Afetos e Temperamentos, primeira parte, que trata dos instintos, pulsões e impulsos, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. São comportamentos inatos responsáveis pela manutenção da vida e perpetuação da espécie. O que nós temos que entender é que os instintos são perfeitamente normais, existem em todo ser humano, embora no ser humano nós usemos mais a palavra impulso ou pulsão. O que interessa para nós é entender o seguinte: alma é a própria pessoa, alma é a própria personalidade, alma é a própria vida. E os instintos visam a preservação da pessoa, da vida da pessoa, visam a preservação da vida da espécie. Em outras palavras, os instintos visam a preservação da alma. Mas o que nós temos que entender é que a própria alma gera instintos. Curioso, para mais ou para menos. Vamos entender o que isso significa. Vamos pegar apenas alguns exemplos. Quando nós falamos em instinto de alimentação, nós vemos que Deus já criou o homem com esse instinto de alimentação. Gênesis 1, 29 está escrito: Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Portanto, comer é algo perfeitamente natural no ser humano. No entanto, a tendência da alma é abusar do instinto de alimentação. Então, aquilo que nós chamamos de gula ou glutonaria, embriaguez, são abusos do instinto de alimentação para mais. Por outro lado, se a pessoa não come nem bebe, vive uma vida abstênica, ela está pecando para menos com relação ao instinto de alimentação. Um exemplo disso é o que o apóstolo Paulo coloca em 1 Timóteo capítulo 4, onde ele diz que até ensinar a abstinência de alimentos pode ser considerado uma doutrina de demônios. Temos ainda o chamado instinto de proteção ou defesa. Observe em Gênesis 2,17, quando Deus fala para Adão: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, a pessoa se proteger é algo natural, é característico, é algo instintivo. Só que muitas vezes a pessoa pode abusar para mais ou para menos do instinto de proteção. Exemplo: quando a pessoa tem um comportamento violento e agressivo e usa a sua agressividade como forma de defesa, então, na realidade, a pessoa está pecando para mais com relação ao instinto de defesa. Por outro lado, quando a pessoa é extremamente covarde, ela está exagerando para menos com relação ao instinto de defesa. Então, qualquer abuso para mais ou para menos passa a ser pecado. Quando se fala em instinto de aquisição e propriedade, o próprio Senhor Deus diz: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar, para trabalhar ali no jardim, para obter o seu sustento. Portanto, querer ter algo não é pecado, é algo perfeitamente natural. O ser humano tem esse instinto de aquisição e de propriedade. No entanto, a pessoa pode abusar para mais ou para menos, a partir do momento que passa a cobiçar a propriedade alheia. Pior ainda é quando parte para o roubo. São exageros do instinto de aquisição, portanto, são pecados. Por outro lado, a preguiça e a vadiagem também se tornam pecado quando a pessoa não quer trabalhar e quando a pessoa simplesmente não produz nada. A pessoa está, na realidade, abusando para menos do instinto de aquisição. Paulo diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Temos que falar ainda do instinto de domínio e submissão, instinto de autoridade ou governo. Todos nós, ao nascermos, já nascemos com esse senso de que pertencemos a alguém e que, ao mesmo tempo, alguém nos pertence.
Observe em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora, o que nós temos que entender é que o instinto de domínio, submissão, autoridade, governo, também pode ser abusado para mais ou para menos. Por exemplo, quando uma pessoa tem um comportamento tirânico, uma dominação opressiva sobre os seus iguais, a pessoa está abusando para mais do instinto de domínio. Por outro lado, quando a pessoa é rebelde, insubmisso, é um exagero para menos do instinto de domínio. Qualquer instinto, quando exagerado, torna-se pecado. Temos ainda que destacar o instinto de socialização, também chamado de instinto gregário. Observe Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o homem já foi criado para ter a necessidade de viver em comunhão com alguém. No caso específico, aqui está sendo mencionada a mulher que seria criada para Adão. Ora, o que nós temos que entender é que o homem é um ser social. E o Senhor deseja que o homem não se separe da sua vida social, ao contrário, que ele tenha convívio com as demais pessoas. Mas uma pessoa pode pecar com relação a isso. Por exemplo, quando a pessoa tem comunhão com pessoas ímpias, a pessoa está pecando para mais contra o instinto de socialização. Ou ao contrário, quando a pessoa se torna antissocial ao extremo, não quer ter contato com ninguém, ela pode estar pecando para menos com relação ao instinto de socialização ou gregário. E o último exemplo aqui, instinto de reprodução. Observe Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então o relacionamento sexual não é errado, não tem nada de pecaminoso nele. No entanto, a Bíblia faz uma listagem enorme de perversões sexuais, classificando como pecado. Em outro momento falaremos sobre essas perversões sexuais. São muitas. Por outro lado, a pessoa que vive uma vida totalmente abstênica no aspecto sexual, a abstinência da prática sexual, do sexo legítimo no casamento, sob a alegação de que o sexo é pecado, ou como forma de pressionar o cônjuge, passa a se constituir pecado. Então, observe que todos os instintos que nós mencionamos até agora, todos eles são úteis, são necessários para a manutenção da vida do indivíduo e para a manutenção da própria espécie. Porém, a tendência da alma é abusar para mais ou para menos desses instintos. Uma vez que abuse para mais ou para menos, o que nós temos aí é uma caracterização de um comportamento que a Bíblia chama de pecado. Embora tenha sido apresentada uma relação entre abuso, que é o descontrole dos instintos, e o pecado, na realidade, aqui o objetivo é mostrar que muitos dos problemas que as pessoas apresentam e trazem à sessão de terapia ou aconselhamento, normalmente estão relacionados à falta de controle dos seus impulsos naturais, dos seus instintos. Quando uma pulsão, quando o instinto, quando o impulso se torna incontrolável, se torna repetitivo, essa pulsão incontrolável é denominada de compulsão. Por exemplo, é muito comum nós falarmos em compulsão sexual, compulsão por bebida ou comida, agressividade compulsiva e assim por diante. O abuso de todo instinto de maneira tal que a pessoa não tenha controle sobre esse abuso é o que nós chamamos de compulsão propriamente dita.